Olá, pessoal. Antes de iniciar a nossa aula, eu queria trabalhar com vocês algumas informações, tá? Não é informação nova para vocês que hoje teremos o nosso debate. E eu construí um modelo, tá? Passei algumas horas analisando as nossas ferramentas disponíveis na nossa plataforma e pensei em um modelo onde todos conseguissem participar do nosso debate, tá? Como eu falei para vocês, o debate ele vai valer como avaliação, tá? Ele vai valer como atividade avaliativa da unidade 5. E eu preciso que, valendo como atividade avaliativa, que todos vocês participem. E aí eu fiquei, como conseguir isso? Como eu vou conseguir que todos os alunos participem da nossa atividade? Como eu vou conseguir que todos os alunos tenham a possibilidade de escolherem participar da atividade e assim ter como aferir a nota da unidade para todos os alunos. Tá? Temos um tempo que é limitado, tá? E temos também, pessoal, questões outras, que são aqueles alunos que estão com mais dificuldade de ter acesso à internet durante esse horário específico da aula. E eu não irei excluir nenhum aluno da possibilidade de participar. Então, pensando, então, cheguei à seguinte solução. Vamos trabalhar em dois momentos, com duas possibilidades. Alguns de vocês vão participar durante a aula, o que já ocorreria normalmente na aula. Outros não vão conseguir participar porque não estão conseguindo acessar durante esse momento. Estão assistindo nossas aulas depois, me procuram, inclusive, depois para tirar dúvidas. Enfim, vamos abarcar todos os alunos. Aqueles que participarem do debate aqui ao vivo, inclusive vai ficar disponibilizado depois o link aqui para vocês assistirem, tá? Para aqueles que não viram o debate verem, até porque eu irei direcionar as informações e aqueles que vão gravar depois vão precisar dessas informações, né? Vão precisar desses direcionamentos. Esses que participarem no ao vivo não precisam participar lá no outro, tá? Na atividade. Esses eu já vou anotar o nome, então por isso que vocês vão falar, vou pedir para dizer, meu nome é fulano, e aí você vai e fala o que você tem que falar. Então sempre antes de falar, fala, olha, meu nome é tal, para que eu vá anotando o nome de quem está participando. Aqueles que não conseguirem participar, aí eles vão ter a atividade, onde eles vão gravar um áudio ou um vídeo. Eu estou vendo ainda qual é a que é a mais funcional, qual não está melhor dentro do nosso sistema, para que os outros participem, tá bom? E aqueles que vão participar gravando um vídeo aqui, lá na atividade vai ter também um tutorial ensinando vocês, tá? Antes de tudo, eu vou fazer a nossa abertura aqui, vou lançar a nossa abertura e vamos conhecer mais uma vez nossa disciplina. Vocês devem ter percebido que a disciplina está com uma cara nova, tá? Vocês responderam a um questionário alguns dias atrás, dando feedback desse momento. A faculdade percebeu, acendeu lá uma luzinha amarela, a faculdade percebeu que deveria ter alguma atenção específica aos pontos que estavam falhos, e também devido à forma como se deu essa transição do momento de paralisação da pandemia para agora, então as coisas vão se adaptando às novas necessidades, tá? Eu lembro que quando paramos por causa da pandemia, por causa dos decretos do Ministério da Saúde, do Governo do Estado e dos vários órgãos públicos que vão regular o nosso setor, tá? MEC, entre outros, paramos por um período de 15 dias, mais ou menos. Aí esses 15 dias viraram 30, que viraram 40, que viraram 45, que lá se vão para 2 meses. Então, percebam que aquela ideia de por quanto tempo iríamos estar aqui na plataforma, ela não era a ideia que temos hoje, tá? Quando entramos, fizemos uma formação, inclusive eu fui o professor dos professores, né? Fiz uma formação de uso do Moodle com todos os professores. Tivemos vários dias de encontro, vocês paralisaram e nós ficamos segunda, terça e quarta tendo aulas com os professores, ensinando os professores a usarem a ferramenta. Mas vejam que é um tempo muito curto para aprender todas as funções, tá? E era um período curto que iríamos parar.
Então, dada a necessidade, nós ensinamos os professores aquilo que era básico, né, que era alimentar a plataforma em três tópicos lá, que tem os três tópicos para vocês, que são os materiais, as aulas comentadas e as atividades, e o professor ia colocar esses materiais e não precisava de tanta organização porque íamos voltar, né? Em breve iríamos voltar, o que acabou não ocorrendo. A pandemia ela se mostrou muito mais grave dadas as condições sociais e econômicas e políticas, por que não, jurídicas também, por que não, do nosso país, jurídicas inclusive constitucionais, afinal a Constituição define as competências de cada um dos órgãos da federação, dos entes federados, né? E acabamos que o Brasil ele ainda está nesse momento de pandemia, tá? Ainda estamos sobre não quarentena, afastamento social, tá? E ainda com novos decretos sendo criados, prorrogando esse afastamento, a impossibilidade do funcionamento das aulas presenciais. E isso criou uma demanda de vocês, porque os materiais estavam se acumulando e sem uma organização lógica nem padronizada. E aí a faculdade fez esse fim de semana um curso com os professores, inclusive comigo, para que montássemos um plano, né, para a organização das matérias presenciais. O EAD, aquilo que era EAD, continua com a mesma organização do EAD, tá? Mas os presenciais precisavam de uma cara nova. Então eu vou rodar a nossa introdução aqui, a nossa vinheta, e iniciamos mostrando a nossa nova cara, a nossa disciplina, com conteúdo padronizado e organizado para vocês. Então, essa aqui é a nova cara da nossa disciplina, tá? Essa aqui é como vocês vão encontrar essa disciplina agora. Tá? Na hora que vocês abrem a nossa disciplina, vocês vão ver um local onde terão as informações gerais da disciplina. Uma mensagem de boas-vindas para vocês, apontando os objetivos da nossa disciplina, né? O nosso cronograma, e estamos aqui na unidade 5. Dentro do poder legislativo, acabamos falando um pouco sobre essas imunidades também. Então, vamos retomar as imunidades na unidade 6. Falaremos sobre o processo legislativo, que vai terminar na unidade 8, com as medidas provisórias, resoluções, decretos e leis delegadas, tá? Então, é um conteúdo mais light dessa segunda unidade, dessa segunda metade da nossa disciplina. Então, vocês podem ver e se programar. O tema mais complexo vai até a aula de hoje, talvez até a aula de amanhã, dependendo do nosso debate, de amanhã, não, da próxima semana. E traremos aqui depois as imunidades, o processo legislativo e medidas provisórias, provavelmente a unidade 7 e 8, dentro de uma aula só, é mais conteúdo normativo do que um conteúdo que exija uma maior complexidade de pensamento de vocês, como é o das funções dos poderes, né? Que é uma dessas funções vamos debater na nossa aula de hoje. Aqui a gente vai ter o local para vocês postarem as dúvidas, então vamos condensar todas as dúvidas num local e os tópicos que vocês já conhecem. Qual a diferença aqui? Aqui os tópicos eles vão estar organizados, né? O material ele está organizado, né? Temos o livro de Direito Constitucional esquematizado, os materiais e os casos que são colocados por unidade aqui para vocês e catalogados com a informação, com o rótulo do que é que eles estão apresentando. Nesse caso, inclusive, como eu coloquei o estudo de caso da DPF 54, o que a gente combinou que vocês iriam buscar a partir desse material, né? E eu ainda coloquei aqui, pessoal, as páginas onde vocês vão encontrar os votos lá que a gente falou, tanto do relator, o ministro Marco Aurélio, e o do ministro Lewandowski, tá? Que são os votos divergentes e que vão tratar o nosso tema. Saindo aqui dos materiais, vocês vão ver que as aulas comentadas também vão estar organizadas, tá? Então vejam, aula comentada. Então vocês veem aqui, né, o rótulo, a unidade 3, e as aulas da unidade 3, as aulas da unidade 4, tá? Tudo aquilo que foi feito dentro da P1, né,
live de dúvidas, avaliação, os comentários, aquela informação sobre como eram corrigidos os trabalhos, e a unidade 5 em que estamos. Então, a primeira parte, tivemos uma aula inicial sobre o Poder Judiciário, tivemos a segunda parte do Judiciário, e esse estudo de caso, além do plantão de dúvidas da semana passada. Então, essa parte aqui, né, ela ainda está oculta para vocês, porque ela precisa, a gente precisa concluir essa aula de hoje, que vai estar aqui embaixo desse conteúdo do nosso estudo de caso, né? E a próxima aula vai estar aqui, depois o processo legislativo e medidas provisórias, resolução, decretos e leis delegadas, e aí chegaremos para a nossa avaliação P2, tá? Então, pessoal, aqui é a parte das aulas. Vocês veem que agora tem um módulo, vocês sabem em qual unidade especificamente, qual o objetivo dessa unidade. Então, vocês conseguem. Será que quando eu concluir a unidade 3 eu conseguia ser capaz de explicar essa estrutura aqui? Será que no final da unidade 2 eu consigo já explicar isso daqui? Tá? Então, vocês conseguem ver se o conteúdo foi aprendido mesmo por vocês. Então, esses são os objetivos principais de cada uma das unidades. E o problema da pesquisa, né? Aqui a gente tem um problema a ser solucionado. É interessante que vocês busquem as soluções desses problemas aqui em cada uma das unidades para a gente concluir a nossa disciplina com sucesso. Saindo aqui de unidades, entraremos em atividades. Tá? Então, temos a atividade da unidade 2, aquela da unidade 1 foi feita fora aqui do sistema, da unidade 3 e avaliação P1. Né? Depois, aqui embaixo, hoje vai entrar a atividade da unidade 5. Tá? Eu estou testando ainda o sistema, mas eu acho que vai estar tudo ok já para vocês participarem de uma forma mais ativa. Eu não vou colocar para vocês escreverem algo, mas vocês vão produzir algo para mim, tá? Individualmente, e esse algo vai ser postado aqui. Tá? Vou fazer um teste aqui com alguns envios meus e depois vou liberar para vocês essa sessão ainda hoje. Tá? Não sei se vocês vão realizar uma gravação de um áudio, e aí eu coloco como, ou algo em vídeo para gente, para na próxima aula eu conseguir exibir aqui as informações de vocês, colocar alguma caixinha aqui pela tela para fazer um debate com quem não conseguiu participar desse debate ao vivo aqui, tá? E assim eu consigo fazer com que essa atividade 1 seja tanto na participação ao vivo de vocês, né, no nosso debate mesmo, e aqueles que não estão conseguindo acessar no horário de aula, eles não vão ficar sem fazer, eles vão ter a oportunidade também de participar e de ter a pontuação referente à nossa unidade. Então, essa é a nova cara da nossa disciplina. Tá? Vocês conseguem ter, inclusive, acesso aqui ao plano de disciplinas para ver o nosso cronograma. Tá? E qualquer dúvida, a gente ainda está por aqui. Então, qualquer dúvida eu consigo sanar aqui com vocês. Tá? Então, eu quero fazer primeiro, antes de partir para o nosso debate daqui a pouco, eu quero fazer algumas explanações sobre o caso que vamos estudar. Tá? Então, vamos aqui passar para a nossa segunda parte da disciplina, que é a análise desse caso. Então, pessoal, eu vou pegar aqui o nosso caso. Tá? O caso é o da ADPF 54, do Distrito Federal. E tudo começou, pessoal, com um processo de habeas corpus. Tá? Foi feito, né, houve um recurso ao Supremo, tá, decorrente do habeas corpus número 124306, tá, e que veio até ao Supremo, e o ministro Marco Aurélio Mello, ele acabou sendo o relator desse processo. Tá. O processo original, esse habeas corpus, ele decorria de uma prisão, tá? Um recurso relativo à prisão de alguns funcionários, né, de uma clínica que praticavam o ato de aborto. Né? E eles foram presos em flagrante devido à suposta prática desses crimes, né? Aborto e, no caso, a formação de quadrilha, já que eles haviam... era um crime feito em concurso de pessoas, e nesse habeas corpus era discutido
se esse caso apresentava ou não os requisitos para que se decretasse a custódia preventiva desses réus, né? No caso, se o juiz deveria ou não decretar, permitir a prisão preventiva desses réus, né? E houve, né, no voto do, do caso, tá, uma questão importante levantada sobre o papel do Poder Judiciário, algo que gira em torno do que a gente conhece como ativismo judicial. Tá? Discutir a teoria jurídica, pessoal, significa discutir quais são os compromissos teóricos e epistemológicos em que envolvem a ciência jurídica. A gente não está aqui para discutir e debater temas que não sejam algo relacionado com esses temas, esses compromissos do profissional do direito, tá? Vocês, futuros profissionais do direito, com a teoria jurídica. Tá? De forma que, como vocês viram lá em direito, Introdução ao Direito, tá? No semestre passado com a professora Rita, tá? Não cabe ao juiz, aquele que tem o papel regulado pelo Estado de dizer o direito, aquele que tem o papel de intérprete do direito, o papel jurisdicional, a função jurisdicional, não cabe a esse sujeito que realizarem decisões dentro de um posicionamento político-ideológico em detrimento daquele posicionamento da técnica jurídica. Tá? Então, para que a gente discuta esse caso, é necessário que a gente aceite a premissa que, para o direito, não cabe saber qual seria a decisão político-ideológica da opinião daqueles que devem dizer o direito, mas sim discutir, dentro dos compromissos teóricos e epistêmicos, quais são os direitos, qual é o direito daquele determinado caso. Tá? Então, seria esse o campo da nossa discussão. Tá? O direito ele não deve definir, não depende, a decisão não depende das preferências pessoais do juiz, ela depende da técnica jurídica. Tá? E quando a gente chega, muitas vezes, para discutir temas assim, tá? Dizer que o direito ele vai depender da interpretação pessoal, das preferências do juiz, parte da comunidade jurídica pode até dizer que é assim mesmo, né? Que isso acontece. Tá? Que o juiz ele decide de acordo com sua consciência. Mas vocês não serão essa parte da comunidade jurídica. Vocês devem compreender que o papel do judiciário é definir, dizer a lei aplicada dentro do caso, mas dentro de um padrão técnico, dentro daquilo que vocês viram da hermenêutica jurídica. Não faz sentido permitir que decisões políticas elas se transfiram para a esfera jurisdicional. Caso a gente permita que isso ocorra, estamos abrindo mão da nossa legitimidade política, da nossa cidadania. Nós não emitimos a nossa opinião política para colocar juízes na posição onde eles estão. O poder judiciário é um poder técnico, de aplicação técnica. A decisão política sobre qual lei, que vai ser tema da nossa próxima aula, que é o processo legislativo, qual lei deve ingressar no ordenamento jurídico, essa decisão, ela é uma decisão política. Vimos que a sociedade define isso. Ora, se a sociedade já determina um poder, essa função, não cabe ao judiciário emitir decisões de criação legislativa, emitir decisões que transfiram o poder político do legislador para o judiciário. E a população, principalmente, que é um problema do Brasil, tá? Talvez alguns de vocês percebam depois disso que até mesmo vocês que são do direito, nós que somos do direito, por muitas vezes nos vemos nessa situação de esperar que o judiciário resolva os problemas legislativos, políticos, por consequência, do Brasil. Mas o problema da corrupção no Brasil vai ser resolvido pelo judiciário. Mas se você tem um sistema legislativo que favorece, isso não seria papel do legislador resolver esse problema?
Podemos querer e desejar uma ditadura do judiciário para a sociedade? Afinal, o judiciário já tem um poder, que é o poder de dizer a lei. Então, será que não seria muito perigoso permitir que o judiciário, além de dizer a lei, ele criasse essa lei? Eu vou criar agora a lei que eu irei aplicar? Reclamamos muitas vezes do executivo, que usurpa sem tanta necessidade, iremos ver lá na unidade 8, poderes do legislativo. Quando essa usurpação ela é constitucional, ela é conferida pela Constituição em momentos específicos, cria-se momentos específicos de urgência do nada para um poder exercer aquela função do outro. Mas será que a sociedade ela deve ficar eternamente esperando a iniciativa legislativa do nosso poder legislativo, do nosso legislador atual? Uma vez que ela necessita dessa mudança na lei, dessa decisão judicial para agora, e o nosso legislador para agora ele não está motivado a criar essa norma. Temos, por exemplo, o caso do tributo sobre grandes fortunas, que está previsto na nossa Constituição e na Constituição da maioria dos países. E na maioria dos países civilizados, na maioria dos países que são capitalistas, na maioria dos países liberais, onde você tem uma indústria pulsante, você tem a tributação sobre grandes fortunas funcionando e no Brasil não temos. Será que temos que ficar esperando o resto da vida a decisão do nosso legislador? Por vezes nos parece uma solução muito interessante, uma mudança legislativa, uma criação da iniciativa legislativa por parte daquele que aplica a lei, porque ele sabe os problemas que ocorrem na sociedade, é no judiciário que os problemas vão terminar. E esse sujeito que tem um papel constitucional de dar uma solução aos problemas, ele acaba sendo visto pela sociedade como o paladino da justiça, aquele que deve tomar o poder para si. Será que essa visão é uma visão boa para a democracia? Para a sociedade que queremos construir? E qual o seu papel como profissional do direito? Como futuro juiz? Futuro advogado? Aquele que vai atuar, interpretar e dizer o direito? Qual o seu papel nisso? Então é nessa conjuntura que eu quero que entremos no nosso debate. É nessa conjuntura que devemos começar a pensar o nosso caso sobre ativismo judicial. Voltando ao caso, o nosso caso ele é de um aborto, ele vai definir sobre a questão do aborto, mas em um caso especificamente do aborto do anencefalo. Aqui, pessoal, a gente discute a constitucionalidade da ausência de previsão como excludente de licitude no Código Penal da interrupção da gravidez pelo fato da constatação que o bebê seja anencefalo. E olha só, temos muitos casos. O Brasil ele está entre os 10 países do mundo com o maior número de casos por 100 mil habitantes de bebês que nascem anencéfalos. Então é um caso de relevância dentro da nossa sociedade. A cada 100 mil sujeitos, pelo menos um vai nascer anencéfalo. Esses dados estão lá no processo, que vocês viram. Então, ele tem uma relevância social. Não é um caso qualquer. É um caso que requer um olhar do judiciário para que você diga se é ou não norma jurídica esse excludente de ilicitude. Será que o papel, então, do judiciário ao resolver esse caso, que é o que a gente quer discutir aqui, é o papel do judiciário, ele deve emitir uma opinião moral ou ideológica a respeito do caso? Ou ele deve agir estritamente como determina o direito? Será que isso fragiliza essa autonomia do direito? O processo acabou vencendo, como vocês bem sabem, a teoria de que há sim um excludente de ilicitude. Mas não por uma previsão do nosso legislador do Código Penal, em não prever esse caso de ilicitude, uma omissão dele,
como tentou defender o Gilmar Mendes. Eu sei que eu não falei para vocês verem o voto do Gilmar Mendes, por isso que eu estou comentando aqui o voto do Gilmar Mendes. Tá? O Gilmar Mendes, ele defendeu que o legislador de 40, ele, que é o legislador do Código Penal, nosso Código Penal é de 1940, tá? Ele não preveu o excludente de ilicitude pelo aborto do anencéfalo, porque em 1940 o conhecimento técnico da medicina sobre a anencefalia era quase nulo. Ele não queria como prever na lei um fato que não existia naquela época, uma constatação que não existia naquela época. Não é que os bebês não nasciam sem cérebro. Tá? Eles já nasciam, já ocorria esse tipo de caso. Só que a medicina não conseguia determinar essa condição do feto. E não foi por essa linha que os votos seguiram. Tá? A linha do Marco Aurélio, que foi o voto do relator que vocês deram uma olhada, foi de considerar que o sujeito, quando não tem o sistema nervoso central, o cérebro, ele não é um sujeito. Ele condicionou a interpretação do fato jurídico, surgimento da vida, ao surgimento de um sistema nervoso desenvolvido, um cérebro. Logo, se eu não tenho sistema nervoso, não sou um sujeito de direitos. Eu não tenho direitos reconhecidos. E por isso não há nem ilícito, não há como se falar em ilícito e muito menos em excludente de ilicitude. Que para você excluir a ilicitude, você tem que estar diante de um ilícito. O nosso Supremo Tribunal foi por esse caminho. Que o sujeito, ele não vai adquirir personalidade. E se ele não vai adquirir personalidade, você não tem ele nem como nascituro, porque ele não tem ainda sistema nervoso central, portanto não tem vida, não é ainda nem não tem nem ainda seus direitos resguardados, né, como está previsto lá no Código Civil. Foi uma definição do conceito de vida para o direito. Esse processo ele definiu o que é vida para o direito. A questão é, poderia o Supremo Tribunal agir dessa forma? É papel do nosso Poder Judiciário agir dessa forma? Então, essa é a pergunta com a qual eu quero iniciar o debate, eu quero escutar vocês. Tá? Como é que vai funcionar? Nós vamos pegar esse vídeo aqui, tá? Eu vou deixar como tópico 1, e eu vou anotando o nome de vocês durante o debate e o posicionamento que vocês vão apresentar, tá? Vocês eu vou dar um intervalo para vocês irem se preparando. Vocês devem ter já a fala de vocês já devem ter pesquisado lá no conteúdo que eu deixei para vocês durante essa semana. E aí iniciaremos o nosso debate, tá? Esse debate vai acontecer daqui a... Deixa eu olhar aqui quanto tempo já estamos. Deve estar em algo em torno de 30 minutos, né, de vídeo agora. Então, eu vou dar um intervalo de uns 15 minutos e iniciamos com o Google Meet ao vivo, tá? Com gravação. Então, já vou avisando que irei gravar aqui o debate para colocar no sistema, tá? Quem participar do debate, quem já emitiu sua opinião no debate, não precisa realizar a atividade que eu vou deixar para aqueles que não emitiram sua opinião, tá? Aqueles que não participaram do debate não ficarão sem participação, sem o ponto da participação, a não ser que queiram, tá? Quem não conseguir participar do debate, por qualquer que seja o motivo, vai ficar uma atividade logo aqui abaixo, lá no menu de atividades que eu mostrei para vocês, tá? Nessa atividade, vocês vão colocar sua opinião jurídica fundamentada. Lembre-se, eu não quero sua opinião política, eu quero sua opinião jurídica, tá? Eu quero que vocês fundamentem juridicamente sobre qual é o papel do judiciário nesses casos de hermenêutica jurídica constitucional. Então, sobre se pode ou não o Supremo Tribunal Federal emitir esse tipo de decisão que estamos estudando. Então, vão ter aqueles que vão se filiar ao voto do Bandeira de Mello,
desculpa, do Marco Aurélio, tá? Marco Aurélio de Mello, por isso que eu confundi com Celso Antônio Bandeira de Mello, desculpa, tá? Aqueles que vão se filiar ao voto do Marco Aurélio, aí vocês vão dizer por quê, e aqueles que vão se filiar ao posicionamento do ministro Lewandowski, e vocês vão ter que dizer por quê, tá? Esse porquê não é, eu acho que isso é fundamentar isso dentro da doutrina jurídica, tá? Então, teremos aí 15 minutos e voltamos lá no Meet. Lembrando que os que já estão com conteúdo pronto e que vão participar, lembre-se que a participação vai ser no áudio para que a gente consiga ter gravado esse debate, tá? Porque ele vai ficar disponibilizado. Se vocês mandam só no chat, o que é que acontece? Eu não tenho como gravar o chat para disponibilizar depois. Então, isso vai acontecer no Google Meet e vai ser gravado. E isso eu vou logo em seguida colocar no YouTube para colocar como plantão de dúvidas e debate da nossa disciplina. Quem participar do debate já vai ter sua pontuação. Quem fizer sua defesa do seu posicionamento no debate vai ter sua pontuação dessa atividade. E aqueles que não participarem do debate vão ter a possibilidade de participar na atividade, criando um conteúdo da mesma forma como aquele que participou do debate. Tá? Eu estou implementando essa ferramenta aqui na nossa disciplina. Eu vou, inclusive, fazer um tutorial junto da atividade, tá? Mostrar lá, vocês vão ter um vídeo ensinando como fazer essa gravação desse conteúdo. E aí, a gente consegue fazer com que todo mundo consiga participar. Tá? Essa é a nossa ideia. Que o maior número de alunos consiga participar. E participar criando, emitindo e explanando a sua opinião jurídica sobre o tema da hermenêutica constitucional e do ativismo judicial. Tendo como plano de fundo o nosso caso da DPF 54 do Distrito Federal. Então, nos vemos em 15 minutos e até daqui a pouco.